Eu não sou separado de nada e de ninguém. Tudo é um reflexo do meu interior. Se evoluo, as experiências evoluem. O cenário muda, as pessoas mudam. São partes minhas que se vão para partes mais evoluídas chegarem. Não existe perdas. Perdas são ilusões. Para que nossa evolução seja possível, existem as transformações, acompanhadas de períodos de ausências ou turbulências. Ter fé e paciência nesta jornada é a fórmula que produz um movimento perfeito. Entregue-se ao processo e afirme para si mesmo: estou me transformando. Me encontre no futuro, onde estarei melhor. O que leva uma pessoa a escolher uma profissão que o objetivo é salvar vidas? Todos nós acreditamos que esses seres humanos magníficos se importam com a dor de outras pessoas. Acreditamos que estas pessoas se sentem bem em ajudar outras pessoas. Com frequência, o orgulho de ser um respeitado membro da sociedade ou dinheiro foi uma motivação adicional. Fazer cessar a dor, curar doenças, salvar vidas é o que essas pessoas fazem. É por isso que essas pessoas dedicam a sua vida a encontrar alternativas para melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Você está participando de uma grande revolução, onde seres humanos descobrem o que é mais importante. E o mais importante é você transformar a vida de outras pessoas. É mudar a dor por um alívio. É arrancar o mal e plantar o bem. É extrair o melhor de cada ser. É fazer a diferença nas pessoas que te rodeiam. Estas vidas vão se transformar. E a sua vida também. Parabéns, profissionais que se dedicam para curar a nossa dor. E mais um palestrante chegando aqui no Conacup e nós falaremos agora sobre a professora doutora Lucy Hayashi. A professora doutora Lucy Hayashi, que ela é nutricionista, naturoterapeuta, acupunturista, fitoterapeuta, terapeuta floral, massoterapeuta e ela é presidente do Sindicato dos Profissionais de Acupuntura e Terapias Orientais do Paraná. Ela é coordenadora e supervisora de cursos na área de acupuntura e naturoterapia. E hoje a professora Lucy ela vai falar sobre dietoterapia chinesa na nova medicina germânica e pontos fantasmas do Sun Simiao. Então, curtam, aproveitem a palestra da professora Lucy Hayashi. Olá, esta é a revista Dia a Dia do Instituto Morita Hayashi. É a nossa revista em forma de mangá, com os nossos professores, nossos terapeutas. É uma revista que fala sobre acupuntura, sobre massoterapia, biomagnetismo, nova medicina germânica, dietoterapia e outras terapias. Acompanhe a saga de nossos avatares e divirta-se aprendendo. Entre em nosso site institutomoritahayashi.com.br e veja os outros números também que saem semanalmente.
Olá, eu sou Lucy Hayashi, sou acupunturista, nutricionista e naturoterapeuta e venho falar sobre Ichimoku Kenko. Ichimoku Kenko foi uma parceria com a professora Renata Aurélia da Cunha, professora de São Paulo, da EBRAMEC. Ela é acupunturista e psicóloga. E nós começamos a conversar, uma vez a gente começou a conversar sobre tratamentos para transtornos psicoemocionais. E resolvemos desenvolver uma técnica que tivesse várias outras técnicas associadas para que a gente pudesse ter uma efetividade maior. Então, nasceu Ichimoku Kenko. O que vem a ser Ichimoku? Ichimoku vem desse termo Ichimoku Sanjin, que é aquilo que se vê quando está no alto de uma montanha. Então perceba que quando você está no alto de uma montanha, a sua visão é muito ampla, pegando todo o horizonte. E era mais ou menos isso que a gente estava procurando, um termo que retratasse exatamente isso, um olhar que pega o todo. E também, Ichimoku vem de outro termo, que é Ichimoku Kenko Ryo, que foi uma técnica desenvolvida por Koichi Hosoda, que deu esse nome para essa técnica, que é uma técnica utilizada pela Bolsa de Valores até hoje, desde 1930 até hoje, porque é uma técnica fantástica, porque ela dá exatamente aquele olhar de relance a um papel, ao histórico de um papel na bolsa, para que as pessoas que trabalham com a bolsa possam ter um passado daquele papel, ano a ano, mês a mês, semana a semana, dia a dia, hora a hora, segundo a segundo. E desta forma podem prever o que irá acontecer com aquele papel. Isso não quer dizer que vai acontecer aquilo, mas eles vão ter uma chance muito grande que aquilo aconteça de acordo com o histórico do papel. Então, o termo Ichimoku Kenko Ryo é esse olhar de relance no gráfico, porque eles também não têm muito tempo, eles olham e decidem, olha e decide. Não dá para ficar o tempo todo analisando passo a passo, eles simplesmente um olhar de relance para decidir se compra, se vende ou se não faz nada, ok? E desta forma, nós emprestamos o termo Ichimoku e juntamos com Kenko. Kenko significa saúde. Desta forma, Ichimoku Kenko é um olhar de relance na saúde de uma pessoa, olhando o seu passado, o seu presente e prevendo um futuro na saúde dessa pessoa, ok? Um futuro melhor, é claro. Dessa forma, nasceu Ichimoku Kenko, uma resposta por dia, que é um livro lançado ano passado, em 2017, e que mostra, então, várias etapas para que a pessoa possa dar uma resposta por dia. Esse livro nasceu pela necessidade que nós tínhamos, tanto eu quanto Renata, que nós tínhamos de fazer com que o paciente reconhecesse as suas emoções diariamente. Porque quando vem para a acupuntura, por exemplo, você pergunta o que está acontecendo, ele te conta, né, na anamnese, mas muitas vezes qual é a emoção que está associada com cada evento físico, muitas vezes isso passa em branco.
A gente pega a emoção maior, mas aquelas pequenas emoções do dia a dia que é o que realmente nos afeta, porque aquela grande emoção, aquela raiva, aquela explosão, ela é eventual, mas aquela vivida todos os dias, a cada instante, são essas emoções que vão nos desgastando pouco a pouco. E muitas vezes a pessoa não se lembra ou ela não reconhece aquela emoção durante o dia. E o livro vem para dar essa resposta por dia, é buscar reconhecer essas emoções todos os dias. Dessa forma, ao final, por exemplo, de uma semana, ela vai ter, naquela semana, quais foram as emoções que mais afetaram, que mais estiveram presentes no seu dia a dia. E dessa forma, nós podemos, junto com a pessoa, fazer um trabalho desta forma, reconhecendo e transformando essa emoção. Então, o livro nasceu dessa necessidade nossa de fazer o reconhecimento das emoções diárias. Todos nós temos uma coisa em comum. Todos, não importa se é criança, se é adulto ou se é idoso. Todos nós temos um passado, um presente e um futuro. E o que diferencia uma pessoa feliz de uma pessoa que não está feliz? De uma pessoa próspera de uma pessoa não próspera? Ou de uma pessoa que está de bem com ela, com outra pessoa que não está de bem com ela? É como eu lido. Essa palavrinha, essa frase, como eu lido. Como lido com o meu passado? Como lido com o agora, com o meu presente? Como eu lido com o meu futuro? Isso vai fazer uma diferença muito grande, porque se eu não sei lidar com o meu passado, e esse passado não precisa ser um passado longínquo, pode ser o passado de hoje à tarde, eu não sei lidar com o meu agora. E também eu não vou saber lidar com o meu futuro. Então veja que tudo começa como eu lido com o meu passado, porque já passou. Né? O presente é agora, mas um minuto atrás já é passado. E se eu não sei lidar com esse meu passado, eu não sei lidar com o meu presente. Certo? E o futuro vai depender desses dois aqui. E olhar de relance é buscar rapidamente, junto com o nosso paciente, como lido com o passado, com o presente, que vai interferir na saúde de uma pessoa. É como um olhar de águia buscando em um relance uma presa em algum lugar no solo. Então é muito rápido essa busca. Nós temos que ter esse itimoko, esse olhar de relance do passado e do presente da pessoa, em termos de saúde e em termos de emoção. Porque a emoção, ela vai interferir diretamente na nossa saúde, saúde física, saúde mental. Na medicina chinesa, a emoção, ela é um dos fatores internos. E os fatores internos atuam diretamente lá no Zangfu, no sistema de canais e colaterais. Ok? Então as emoções, elas já estão interiorizadas, diferente dos fatores externos. E nós precisamos, desta forma, reconhecer estas emoções. E desta forma,
nós desenvolvemos o Ichimoku Kenko, que pode ser definido um olhar de relance no passado e no presente em relação à saúde física, mental e emocional, projetando um futuro mais saudável. E a metodologia do Ichimoku consiste em Ichimoku Kenko, o preenchimento do livro. Porque se eu não sei reconhecer quais as emoções que estão afetando o meu dia a dia, eu não consigo reconhecer o todo dessa pessoa. Dessa forma, é importante o Ichimoku Kenko, uma resposta por dia, ser preenchido aqui até por todos. Ele é indicado para todas as pessoas, tanto terapeutas quanto não terapeutas. É indicado para todos, para que a gente possa reconhecer as nossas emoções do dia a dia, as nossas emoções que nos afetam diretamente o nosso corpo físico, que afetam diretamente a nossa saúde mental também. Nós precisamos reconhecer se a patologia está associada ou não a alguma emoção e daí utilizamos a acupuntura psicossomática, o que nós chamamos de acupuntura psicossomática. E a terceira fase, que é o Ichimoku Kenko avançado, aqui entram outras técnicas que não a acupuntura. Então, a segunda fase, ela é específica para quem trabalha com acupuntura, e a terceira fase, nós trabalhamos com terapias que trabalham o subconsciente. E aqui vai entrar o PNL, Programação Neurolinguística, a nova medicina germânica, a kinesioterapia e outras terapias que também entram aqui. Por exemplo, uma terapia floral, ok? Fitoterapia. Então, nós colocamos aqui várias outras terapias. É obrigatório a pessoa passar pela acupuntura? Necessariamente não. Ela pode fazer a primeira fase e a terceira fase, ou fazer a primeira, a segunda e a terceira, ou fazer a primeira e segunda. Ou seja, a primeira sempre estará presente, mas as outras duas, aí depende da terapia que quer usar. O acupunturista pode ficar só com a segunda fase. Quem não é acupunturista pode usar a terceira fase. Vamos falar um pouquinho dessa primeira fase, né? Então, uma resposta por dia tem o objetivo de levar o leitor a reconhecer e refletir sobre suas ações, sentimentos e alterações físicas. Então, basicamente, o livro vai fazer isso, ok? Todos os fatos da vida são de mão dupla. A emoção afeta a saúde afeta a emoção, ok? A emoção afeta o relacionamento afeta a emoção, ok? Os relacionamentos afetam a saúde e o contrário é verdadeiro, a saúde afeta os relacionamentos. Ou seja, todos os fatos da vida são de mão dupla, né? Vai e volta. Reconhecer o que está afetando o que, por exemplo, se é a emoção que está afetando, se é a saúde, se é o relacionamento. Reconhecer isso é o primeiro passo para se obter um bom resultado. Porque se a gente nem conhece qual é o bicho que está na frente, a gente não sabe qual arma que deve se usar. A segunda fase, que é o tema de hoje, é direcionada aos acupunturistas. E aqui é baseada nas tríades de Sun Simiao, ok? Sun Simiao viveu por volta de 600 depois de Cristo, durante a dinastia Tang. E essa tríade é a canção dos 13 pontos fantasmas de Sun Simiao. Ou seja, essa técnica é conhecida como a canção dos 13 pontos fantasmas de Sun Simiao. Porém, esses pontos não são de Sun Simiao. Ele apenas reescreveu no seu livro. Por quê? Porque ali já no próprio livro dele, ele diz que antes que se perca, eu vou reescrever a canção dos 13 pontos de Pianchi.
Bianchi, ele viveu antes de Cristo, ele viveu por volta de 400, 300 anos antes de Cristo. Não se tem a data correta da época em que ele viveu, mas calcula-se que ele viveu entre 400 e 200 antes de Cristo. Ele vivia nessa época e já usava acupuntura e moxa-bustão para enfermidades psicopatológicas, ou seja, para patologias que tinham um fundo psicológico, psíquico. Então veja que lá antes de Cristo, quase 300 anos antes de Cristo, existia um médico chamado Bianchi que desenvolveu 13 pontos, não que ele tenha criado, mas ele uniu essa técnica, 13 pontos, ele uniu esses 13 pontos e deu o nome de 13 pontos fantasmas. E dessa forma, nós usamos essa canção dos 13 pontos fantasmas de Sun Simiao. A gente vai continuar falando Sun Simiao, porque é a forma mais conhecida. Se nós falarmos os 13 pontos de Bianchi, muitas pessoas não vão saber que se trata da mesma coisa. Então nós vamos continuar falando que os pontos são de Sun Simiao, embora não seja. E ele nunca quis que isso fosse reconhecido como sendo dele. Sun Simiao era um médico muito ético, muito profissional, e ele foi reconhecido justamente por sua ética. A terceira fase, como obter a visão da águia e olhar de relance o passado e o presente de uma pessoa. Então tem esse objetivo, porque a segunda fase, ela não nos traz esse olhar de águia, ele não traz esse reconhecimento do passado e do presente com vistas para o futuro. A acupuntura, a técnica de Sun Simiao, ela lida com o agora, porém, ela não resgata as coisas do passado. E aqui então, que eu falei, técnicas da nova medicina germânica. Aqui são duas técnicas da cronobiologia chinesa, muito utilizada por mim, junto com as demais técnicas. Dietoterapia chinesa, kinesioterapia, PNL, fitoterapia e florais de Bach. Ok? Pode ser outro floral também, mas como eu só conheço Bach, eu uso só Bach, ok? Mas pode ser outra técnica, outro floral. Então vamos falar agora sobre a segunda fase, que é a parte do Sun Simiao, os pontos fantasmas de Sun Simiao. Durante a dinastia Shang, já o termo fantasma, isso foi 1000 anos antes de Cristo, o termo fantasma já era utilizado para as doenças psicossomáticas, para as doenças psíquicas. Então, pessoas que tinham sinais de doenças psíquicas, eles diziam que tinham um fantasma naquela pessoa, como hoje, mais ou menos, algumas pessoas falam que está com um demônio no corpo, alguma coisa assim, né? Na época eram fantasmas, e por isso Bianchi utilizou o termo fantasma. Ele poderia dizer 13 pontos demoníacos, 13 pontos, sei lá, de qualquer coisa, né, do diabo, mas ele usou 13 pontos fantasmas, por conta desse termo já antigo na medicina chinesa. No Neijing também já se usava o mesmo termo para doenças psicoemocionais, mas eles alegavam não que eram fantasmas, mas disfunções do Zhang Fu, a perda do equilíbrio de Yin Yang, de Qi, Shui ou mucosidade e fogo. Na mucosidade, inclusive, nós temos aquela síndrome, né, de mucosidade afetando os orifícios do coração, que é justamente
as doenças psicossomáticas, que são as doenças mais relacionadas com Shen. No livro do Sun Si Miao, então ele coloca esse trecho: para aqueles que padecem de todo tipo de enfermidades demoníacas, é necessário inserir agulha nos 13 pontos. Ao aplicar a acupuntura no corpo, começar por Qigong. E aí ele continua a canção dos 13 pontos fantasmas ou demoníacos. E ele descreve esses pontos e ele diz que é de Bian Chi. No livro do Sun Si Miao, 1000 Prescrições de Ouro, é onde aparece pela primeira vez a canção dos 13 pontos fantasmas bem completa. Né? Os 13 pontos estão lá nesta canção. Esta mesma canção aparece em vários outros livros posteriores ao livro do Sun Si Miao, mas existem algumas diferenças, existem algumas coisas que foram trocadas e também as manipulações que Sun Si Miao prescreve na canção também muitas vezes não aparecem nas outras canções que estão nos demais livros. Então vocês podem aí encontrar a canção dos 13 pontos com pequenas variações. Nós utilizamos a canção do Sun Si Miao, como está neste livro 1000 Prescrições de Ouro, ou pelo menos nos textos que foram retirados deste livro. A primeira coisa que nós devemos cuidar para usar os 13 pontos fantasmas são as recomendações que Sun Si Miao deixa, ou seja, ponturar de acordo com a técnica de manipulação recomendada para cada ponto. Cada ponto tem uma técnica de manipulação diferente, alguma coisa diferente, e ele sempre orienta. Paciente acupunturista, isso é outra coisa que ele orienta. Paciente acupunturista devem estar em ressonância, porque uma vez que o paciente e o acupunturista estão em ressonância, o acupunturista é capaz de perceber as alterações que estão sendo realizadas naquele instante. Paciente acupunturista também devem estar em ressonância saudável com o meio ambiente. E aí, uma vez que você conseguiu essa ressonância, ou seja, a gente chama de rapport com seu paciente, ponturar os 2 primeiros pontos, aguardar alguns instantes e aí verificar o estado psíquico do paciente. O Sun Si Miao escreve que só esses 2 primeiros pontos são suficientes para equilibrar muita coisa. Então não há necessidade de sair ponturando os 13 pontos de uma vez sem perceber se houve ou não alteração. Então ele diz, vai agulha por agulha, vai sentindo cada ponto se houve alteração ou não. E como a gente sabe isso? Através da ressonância, através do rapport que nós estamos ali com o paciente. Após alguns instantes, questione o seu paciente. Se ele estiver mais tranquilo, não vai ser necessário incluir mais nada, ok? Caso contrário, vai colocando a agulha e vai questionando e vai sentindo aquilo que o paciente está sentindo. Você pode verificar isso através da pulsação, através do batimento nasal, né, das asas do nariz. Você pode ver pela respiração, pelos olhos, ou seja, você tem várias formas de verificar se houve ou não alteração emocional, psíquica naquela pessoa. Nós fizemos, tanto eu quanto Renata, quando nós pegamos esse texto na mão, nós queríamos verificar a eficácia desses pontos. Então, nós fizemos uma pesquisa, mas dividimos a pesquisa em
duas partes. Eu, em Curitiba, fiz os 13 pontos fantasma com acupuntura sistêmica. E em São Paulo, a Renata fez com Coriô Sojishin. Foi aplicado um questionário psicoemocional antes e após cada procedimento, e esse questionário está de acordo com o que a gente também aplica no livro, porém de forma diferente, mas baseado no livro nós fizemos este questionário psicoemocional. Utilizamos, além dos 13 pontos fantasmas, o Lingui Pafá, Zivu Liuzu, a acupuntura sistêmica e os 13 pontos fantasmas de Sun Simiao, ok? Aqui nós utilizamos o diagnóstico de pulso e de língua e anamnese, ok? Então, para utilizar a acupuntura sistêmica, foi realizado o diagnóstico de pulso-língua, além do diagnóstico psicoemocional, o diagnóstico língua-pulso e anamnese, para que a gente pudesse trabalhar as síndromes que aquela pessoa estava apresentando no momento da consulta. Então, esse é o questionário psicoemocional, em que nós numeramos de 0 a 10, agressividade, angústia, ansiedade, apatia, ciúme e etc. Então, dentro de todos eles, a pessoa é levada a responder esse questionário. Então, no primeiro caso que eu gostaria de apresentar para vocês, é uma mulher de 28 anos, ela não veio com queixa psicoemocional, ela não veio falando eu quero tratar a minha emoção, ela veio porque estava com asma, apresentava tontura, enxaqueca, pontadas no peito, bronquite, rinite, mudanças constantes de humor, muita irritação, depressão, desespero, pânico, estresse, suor excessivo, desânimo, crise emocional, insônia inicial e terminal, tremores quando fica mais nervosa, memória fraca, ansiedade e impaciência. Ou seja, tem um montão de coisas aqui. A pressão arterial, pulso, estava rápido, profundo, escorregadio e macio. E a língua, trêmula, pálida, trêmula e demasiada, denteada. E olha, todos os pontos mu estão reativos. As síndromes que nós encontramos foi umidade, acúmulo de tido fígado, deficiência de iando baço, deficiência do tido baço e estômago, calor no dial superior. Os pontos que foram utilizados de Lingui Pafá foi do canal Tai Mai, que é VB41TA5, e Zivu Liuzu, que é baço 3 e R3. E aqui nós estamos usando o baço como ponto Yuan e o R3 como ponto Shu, ok? Sun Simiao foi utilizado do ponto 1 ao ponto 5, além desses pontos Yintan e os Peixu, 13, 15, 18, 20, 23. Agora, olha, o questionário dela, quando ela chegou, veja que nós tínhamos aqui, nós dividimos o questionário ainda para facilitar em parte verde, parte laranja e parte vermelha. No verde a gente ignora, deixa passar. No amarelo, no laranja, amarelo até o laranja, é o pisca-alerta, Tá ali, olha, precisamos prestar atenção nisso. Agora, o que está no vermelho, aí sim, a atenção completa é o que está realmente afetando aquela pessoa. Ela tem aqui vários,
tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens na faixa vermelha, sendo que no 10 ela tem 1, 2, 3, 4, 5 itens com 10. Ou seja, emoção aqui pegando fogo, ok? Vamos deixar marcado aqui. Depois do tratamento, a pessoa é levada a responder novamente o mesmo questionário. E aqui, o que estava em 10, olha, tá aqui. Este aqui. Este. Esse aqui é um 9, esse aqui e esse aqui. Então, veja que todos os que estavam no vermelho recuou ou para o laranja ou até já pegando uma faixa do verdinho aqui, ok? Então, veja que houve uma diminuição de todos os sintomas emocionais que estavam presentes, certo? Isso numa sessão só. Porém, numa sessão só, é esperado acontecer isso. Mesmo que seja com acupuntura normal, é esperado que isso aconteça. Porém, o grande benefício é que numa próxima sessão, e isso foi 2 dias depois, ela já veio com menos queixas aqui, menos 10. Ela só manteve 2 10 aqui e o restante ela já diminuiu aqui para o rosa, ok? E aqui também de azul já havia diminuído, já diminuiu bastante os azuis. E aqui, ao final, já veio também, todos recuaram para o laranja ou para o verde. Essa pessoa, ela manteve o tratamento e em 2 meses ela recebeu alta. O caso 2 é uma mulher de 36 anos, pânico, enxaqueca com vômito, e ela apresenta essa condição 2 vezes ao mês, pelo menos. A pressão 104/71, o pulso apresentava moderado, fraco na profundidade, fraco na superfície, escorregadio e em arame. Dorme bem, mas acorda cansada porque ela toma uma medicação para dormir, ou seja, não é um sono reparador. Apresenta sudorese diurna. Os pontos que nós utilizamos: Linquei-Pafá Intialmai, R6 e P7, Enzivul-Liuzu, F3 e P9, e aqui F3 é o ponto Shu e o P9 é o ponto Yuan. Por ser o ponto Yuan aqui, o P9, como o P9, ele vai restaurar a função do pulmão, e uma das funções do pulmão é fazer descendência. Isso foi muito providencial por conta do vômito que ela apresenta, né? Então, o vômito é uma subida do Qi, e aqui nós, pelo pulmão, vamos fazer a descida desse Qi, ok? Controlar o contrafluxo. Pontos do Sun Simial foram utilizados de 1 a 6, e dos pontos Peixu 15, 44, 17, 18, 20 e 23. Ok? Então, neste ponto, nós precisamos chegar até o ponto 6 para que ela para ela atingir um relaxamento maior. Essa é a língua que ela estava apresentando naquele dia: mucosidade, calor no tial inferior, estagnação de Qi Shui de fígado, calor no tial superior, deficiência de Shui do coração, deficiência de Yin do pulmão e acúmulo do Qi do fígado. Então, vocês podem ver aqui, tem bastante mucosidade, calor no tial inferior, já começando a espalhar aqui para tial médio, ok? Porém, tem aqui uma grande deficiência de Yin no tial superior. A
resposta dela foram poucas as queixas dela, né? Então, são 3 queixas aqui em vermelho e 2 aqui no laranja. Todo o restante está aqui no verde. E na saída ela quase zerou todos eles. Ela também ficou 1 mês e meio aproximadamente em tratamento e recebeu alta. Femininos, 37 anos, falta de coragem, falta de determinação, né? Falta de coragem e determinação, rinite e tosse. O pulso está rápido, fraco, profundo e macio e as fezes apresentam-se normais e regulares. A língua que ela estava apresentando é esta: mucosidade frio no dial inferior, calor no dial superior, deficiência de Chouet de fígado, estagnação do Ti do fígado, deficiência de Yan do baço, deficiência do Yin do coração e deficiência do Ti do baço, gerando umidade. Veja que a língua dela está bem inchada, né, de umidade. Pontos utilizados, Taimai e TA2 no Zivu Liuzhu. E aqui TA2, ele é um ponto bom até para tirar esse calor e essa umidade do jiao, de todo o sanjiao, né? Sun Simiao não foi realizado, porém foi feito o questionário psicoemocional e na acupuntura sistêmica foram utilizados esses pontos com a devida manipulação. E olha o questionário que ela apresentou, né? Vários aqui em azul e laranja e vermelho, vários aqui no laranja e no vermelho. E ao término da sessão, muitos recuaram. Eu acredito que se nós tivéssemos feito o Sun Simiao, teria recuado mais. Porém, ela não deixou. Porque o Sun Simiao, eles são pontos muito bons, mas também são pontos um pouco dolorosos. Caso 4, outra mulher, 47 anos, apresentando memória fraca, cansaço, desmotivação, hipotireoidismo, baixo libido, oscilação de peso, retenção de líquido, dor lombar, enxaqueca, dor no ombro cervical e estresse. A língua estava trêmula, pulso rápido, fino, fraco, superficial, escorregadio e encorta. Pontos mu reativos, pulmão, intestino grosso e baço. O sono é leve e acorda sempre muito cansada. A língua mostra esse cansaço, né? Deficiência de yin, de rim e fígado, mucosidade frio no dial inferior, deficiência de Chouet de coração, calor no dial superior, deficiência de Ti e Yan do baço, estagnação de Ti do fígado e eu chamo de calor tóxico no fígado essas petecas aqui, que é um calor que estava lá no fígado. Nós utilizamos Lin Kuei Pa Fa em Chao Mai e no Zivu Liuzhu IG4 e VB41. Sun Simiao não foi realizado também, só pontos sistêmicos e pontos Peixu. Este caso nós fizemos 2 sessões sem Sun Simiao e aí as outras 2 sessões com pontos fantasmas, ok? No primeiro dia do uso dos pontos fantasmas, também sentia cansaço e peso no ombro. Pulso rápido, profundo, forte, escorregadio e encorta, isso já no 4º atendimento. Nós utilizamos esses pontos e fizemos o questionário. Então veja que no questionário, ela ainda na 4ª sessão, ela ainda tinha muitas queixas emocionais e no final do tratamento, né, no final, logo depois as queixas dela vieram todas para o verde. Na próxima sessão, ela já veio com
muito menos queixas aqui na parte emocional. Veja aqui, isso já na quarta sessão, ela estava apresentando este quadro. Uma vez nós fizemos o som simial na quarta sessão, na próxima ela já apresentou isto e saiu assim, ok? Então veja que isso não é falar mal da acupuntura sistêmica, não, mas ela muitas vezes em termos psicoemocionais, ela não há uma melhora muito clara, ok? Nós não fizemos o questionário na primeira sessão, nem na segunda, nem na terceira. Nós só fizemos a partir da quarta sessão. E na quarta sessão, ela ainda estava apresentando muitas alterações emocionais. Embora as alterações físicas já estavam melhores, mas aqui ainda continuava alterado. O caso 5 é muito interessante porque era uma mulher de 77 anos com fibromialgia há 40 anos, embora a fibromialgia ela vinha em crise, né? Ela tinha períodos que ficava bem e períodos que ela tinha crises muito fortes. Um mês antes dela vir, né? Antes aqui de março, um mês antes ela veio com muita dor. Ela já não conseguia mais dormir, se não me engano, ela já estava uns 10 dias sem dormir mesmo, porque ela dormia sentada, não tinha uma posição que não doesse, doía muito, ela, né, mesmo dormindo sentada, ela acordava muitas vezes por conta da dor. E o pior que ela tem alergia a medicamentos de dor. Na primeira consulta não foi nem realizado o diagnóstico, porque ela não conseguia nem sentar, nem deitar, nem ficar de pé, nem nada. Então foi feita uma coisa assim de urgência e emergência para que ela pudesse, pelo menos no outro dia, vir um pouco melhor. Então foi utilizado somente Linquipafar e Zivul-Liuzu e os pontos Sun Simial de 1 a 5. Foi o que foi possível ser feito, né? 1, 2, 3, 4, mais 5 pontos, nós fizemos 9 pontos nessa senhora, ok? Porque o estado dela estava bem crítico. Na segunda consulta, que foi já um dia depois, ela veio vários dias seguidos, essa é a língua que ela estava apresentando. Veja que ela conseguiu dormir, dormiu bem, acordou bem, ainda tinha muita dor, mas já conseguiu se deitar. O pulso lento, fraco, profundo, encorta e tenso. A pressão 11/6, nós utilizamos Linqui e Zivul. E fizemos o Sun Simial agora até o ponto 12. Não fizemos o 13, porque o 13 é um Deus me livre. De 1 a 12. Acupuntura sistêmica fizemos VB34, porque é o mestre dos tendões, como ela está com dor, né? Dor no ombro. VB63 e bexiga 60. Bexiga 63 e bexiga 62. E usamos também a técnica do mestre Tom. Na terceira consulta, no dia 16, dormiu profundamente. Veja que ela dormiu das 23 horas até as 13 horas. Apagou, acordou só 2 vezes para fazer xixi e voltou para a cama e dormiu de novo. Sun Simial do ponto 1 ao 12, continuamos usando até o ponto 12. Repetimos a sistêmica e o mestre Tom. Na quarta consulta, ela já disse que estava dormindo bem, a dor piorou por volta das 23 horas e aumentou a sensação de calor. E aí, nesse dia, o pulso estava rápido, forte, profundo, escorregadio em corda, daí não teve muita alteração, língua trêmula e fizemos aqui Zivul, Linquei, Zivul e Sun Simial, a gente já começou a diminuir o número de pontos. Fizemos até o ponto 10, acupuntura sistêmica e já não utilizamos o mestre Tom.
poderíamos utilizar, mas a gente preferiu não utilizar. Quinta consulta, dormiu bem, a dor diminuiu bastante, a pressão subiu um pouco, pulso lento, Lincoipafá, Zivu, Sunsimial não foi usado nesse dia, fizemos a sistêmica e o Peixu. Na sexta consulta, dormiu bem, a dor diminuiu bastante, porém, veio um pânico e uma falta de ar ali. Fizemos Lincoipafá, Zivu, como toda vez, e veja que Sunsimial nós fizemos até o ponto 5. Agora, veja que na quinta sessão nós não utilizamos o Sunsimial, né? Nós não utilizamos o ponto fantasma. E aqui na sexta sessão apareceu alguns sintomas que não estavam lá nas outras, né? Voltamos a utilizar Sunsimial e agora a gente foi até só o quinto ponto. E continuamos aqui com a sistêmica e acrescentamos aqui a agulha quente lá nos pontos haste que estavam na língua, porque ela estava apresentando uma língua com frio. Na sétima consulta, relata a melhora de 80%, não sente mais dor, apenas sensação dolorida e o sono está bom. Também não utilizamos o Sunsimial aqui, apenas fizemos a acupuntura sistêmica. E na oitava e última consulta, estava já dormindo bem, estava sem dor, a pressão voltou ao normal e aqui nós fizemos o Sunsimial até o 10, uma vez que a gente já não iria mais vê-la, porque ela não era da cidade, ela veio só para fazer o tratamento aqui. E então a gente, para assegurar que ela ficasse bem, nós resolvemos fazer até o 10º ponto, mas ela já estava sem dor. E aqui são os 13 pontos fantasmas. Ponto 1, ponto Palácio Fantasma. Ponto 2 é próximo ao P11, Fé Fantasma. Ponto 3, próximo ao Baço 1, Fortaleza Fantasma. Ponto 4, PC7, Coração Fantasma. Ponto 5, Bexiga 62, a Estrada Fantasma. Ponto 6 é próximo ao ponto do 14, o Travesseiro Fantasma. Ponto 7, próximo ao Estômago 6, Cama Fantasma. Ponto 8, REM 24, Mercado Fantasma. Ponto 9, PC5, que não tem nome. Ponto 10, do 23, o Rol Fantasma. Ponto 11, que é o REM 1, Tesouro Fantasma. Ponto 12, IG11, Ministro Fantasma. E o ponto 13, Xuquan, que é o Selo Fantasma, que fica bem no meio da língua. Então, esse aqui eu nunca usei ainda, porque eu vou até o 12 mais ou menos, né? Quando eu preciso, eu vou até o 12. O 13 eu nunca utilizei, mas estou aguardando quem vai ser a próxima vítima aqui para eu usar o ponto 13. Mas nunca houve necessidade de usar. Muito bem, aqui são as nossas referências e para você acessar este material, você pode acessar no nosso site institutomoritahayashi.com.br e lá está disponibilizado este material e outros materiais também. Eu vou escrever um pouquinho maior aqui. www.institutomoritahayashi.com.br. Se você achar que isso é muito difícil de escrever, você vai no www.cursoeterapia.com.br e aí você vai ser encaminhado para o site do Instituto, ok? cursoeterapia.com.br. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela audiência. Fiquem bem. Um grande beijo.
Agora eu quero fazer para você um convite muito especial. Este sim é realmente um convite para você que tem interesse em obter todas essas palestras que serão cedidas para você, logicamente, nos horários fixos. Essas palestras estarão sendo distribuídas gratuitamente para você assistir. Agora, se você não tem tempo, se você gostaria muito de assistir uma palestra, mas existe um compromisso naquele dia, ou se você dali uma semana gostaria de rever essa palestra, esta é uma oportunidade única para você poder ter todas as palestras, assistir no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser, durante 2 anos. E além disso, se você adquirir esse acesso através dos membros VIP, o membro VIP do Conacup, você terá direito ao Conacup 2015, 2016, 2017 e também o acesso ao Conacup 2018. Então, o que você está esperando? Seja atualizado e tenha o melhor do seu conteúdo. Agora, se você está precisando fazer até mais horas com relação aos seus estudos, para te ajudar, nós daremos não só o certificado para você, mas o reconhecimento dessa quantidade de horas que está sendo cedida para você. Então serve também para a sua parte extracurricular. Não perca tempo, essa é uma chance única, uma exclusividade que você poderá acessar aqui embaixo, aqui em cima, algum lugar aqui, um link exclusivo para você, para que você possa adquirir esse acesso de membro VIP. Gostou dessa grande dica? Então, para você que está aqui, curta o Conacup 2018, seja um membro VIP, tenha o melhor dos conteúdos durante 2 anos desse acesso e com certeza você estará não só atualizado, mas estará preparado para que você possa conhecer, efetuar e colocar também em prática tudo aquilo que você aprendeu. Venha conosco então, seja um membro VIP Conacup.